Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu convido os irmãos para lermos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na noite desse dia, nesse culto de doutrina para adorarmos a Deus, ouvir a sua palavra. Também agradeço aqui ao pastor pela confiança depositada em nossa pessoa. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 5: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Amém. Só até aqui. Meus amados irmãos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma grande satisfação, é uma grande alegria, porque nós estamos aqui diante do livro do Novo Testamento que mais influenciou a história da igreja. Nomes como Agostinho de Hipona, Crisóstomo, João Crisóstomo, Lutero, Wesley, John Bunyan, Melanchthon, pessoas que Deus usou poderosamente durante um tempo específico, foram alcançados através da mensagem da carta do apóstolo Paulo. A carta é um exemplo de teologia, de doutrina e um exemplo intelectual também. Calvino dizia que se nós entendêssemos a carta aos Romanos, se abriria um tesouro para entender toda a Escritura Sagrada. Lutero dizia que a carta de Paulo aos Romanos é o mais puro evangelho e que cada cristão deve saber de memória cada palavra da carta aos Romanos e fazê-la o seu pão cotidiano. Crisóstomo lia e ouvia a leitura da carta entre 1 a 2 vezes por semana. O Melanchthon copiou 2 vezes a carta inteira para poder memorizar melhor. A carta é muito importante. Aqui Paulo faz um resumo das doutrinas principais do evangelho. E geralmente os pregadores não são muito adeptos de pregar a introdução de cartas. Eles gostam mais, quando o assunto já está bem desenvolvido. Então eles pegam os textos dos assuntos já, no seu nível máximo, como é o caso de Romanos capítulo 8, que Paulo atinge o nível máximo lá sobre o evangelho. Então muita gente já corre para o capítulo 8 e acaba deixando o capítulo 1, que é a introdução,
Mas eu quero aqui, irmãos, fazer menção dessa introdução aqui, que é muitas vezes desprezada por quem prega e por quem ensina. As introduções das cartas têm muito a nos ensinar. Eu acredito nisso. Provavelmente, presta atenção no que eu vou falar. Provavelmente, para depois não sair alguém por aí dizendo, olha, o irmão disse que essa data é certeza. Ainda usa um pleonasmo, certeza absoluta. Então, presta atenção no que eu vou dizer, aproximadamente. Aproximadamente, Paulo escreveu a carta entre o ano 57 a 58. Estava em Corinto, hospedado na casa desse cidadão aqui, que a própria carta registra. Por gentileza, Romanos, capítulo 16, versículo 23. Paulo estava hospedado na casa desse cidadão aqui. Capítulo 16, versículo 23, diz assim: saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então, Paulo estava na cidade de Corinto, que era uma das cidades mais importantes da Grécia, hospedado na casa de Gaio. Por força de expressão, nós dizemos que Paulo escreveu a carta, mas de fato Paulo não escreveu, Paulo ditou a carta. Quem escreveu foi esse cidadão aqui, ainda no capítulo 16, versículo 22. Olha o que é que o versículo diz, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Então quem é que escreve a carta aos Romanos? Tércio. Mas quem é que dita a carta? Paulo. Hospedado na casa de quem? Gaio. Em qual cidade? Corinto. Aproximadamente no ano 57 e 58. Paulo tinha Paulo foi contemporâneo de Jesus. Contemporâneo. Paulo nasceu na primeira década do século I. Aí existe uma discussão que é bem técnica e eu não quero entrar aqui. Qual o ano da primeira década do século I que Paulo nasceu? Eu vou localizar aqui no ano 10. Existem bíblias de estudo cronológicas que localizam no ano 10. Vamos considerar aqui, eu não estou dizendo que é certeza, é aproximadamente. Se considerarmos que Paulo nasceu no ano 10 e foi convertido no ano 33 a 35, mais ou menos, aproximadamente. Quando Paulo foi convertido, olha o que eu estou dizendo, foi convertido. Por que é que eu não estou dizendo Paulo se converteu? É porque o apóstolo Paulo não recebeu convite no final do culto para aceitar Jesus não, viu? Porque se fizesse isso para ele prendia e maltratava. Então não teve ninguém para dizer, Paulo, você quer aceitar Jesus? Levante a mão. Não, com Saulo o negócio foi mais complicado. Ele recebeu cartas do sumo sacerdote para ir para Damasco, com o objetivo de prender quem estivesse ensinando sobre Jesus. E quando vai chegando próximo de Damasco, ele mesmo vê um resplendor de luz e cai. Se cai do cavalo, se cai do camelo, pouco me importa. Eu sei que Paulo caiu. Paulo caiu e escutou uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele caiu, o maior perseguidor da igreja, se levantou o maior missionário. Por isso que eu digo que ele foi convertido. Jesus disse, você foi até aqui e daqui você não passa mais perseguindo a minha igreja. Deixa eu continuar aqui com Paulo. Ele não fez, mas eu vou fazer. Deixa eu olhar o tempo aqui, cadê o tempo? Onde é que está o relógio? Sim. Paulo não fez aqui na introdução, mas eu vou fazer. Geralmente,
na introdução de uma carta, o remetente, ele coloca informações sobre ele. Isso é normal, a coisa mais natural do mundo. Olha, eu sou fulano de tal, moro aqui, faço isso, sou assim, tal. Mas só que Paulo não faz aqui. Paulo não faz isso. Ele só coloca Paulo, vírgula, e já pula. Pula para quem? Para Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Então, como ele não fez, eu vou fazer. Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, não nasceu na Palestina, nasceu em Tarso, na Cilícia. É um judeu nascido na dispersão. Dispersão é aqueles judeus espalhados por todo o Império Romano. Paulo já nasceu com cidadania romana. Existem especulações para tentar identificar como é que Paulo já nasce com cidadania romana. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes de especulações, mas provavelmente, só um detalhe, provavelmente o pai de Paulo era alguém influente. A cidade era uma cidade reconhecida pela filosofia, Tarso na Cilícia. Provavelmente o pai dele fez alguma coisa em favor do Império Romano, ganhou a cidadania romana e o seu filho já nasceu com a cidadania romana. Isso garantia para o apóstolo Paulo, ou para Saulo, alguns direitos. Direito de não ser chicoteado antes do julgamento, direito de não ser morto por crucificação, e direito de poder apelar para quem? Para a corte superior do Império Romano, que era apelar para César, e isso ele fez. Então Paulo tinha a cidadania judaica e a cidadania romana. Paulo mesmo nunca foi escravo de ninguém. Era um judeu livre e era um cidadão romano. Paulo foi educado em Tarso, na Cilícia, depois foi enviado para aprender com Gamaliel, que era neto de um dos maiores rabinos que já existiu na história judaica. Paulo falava vários idiomas. Ele disse que da sua idade ninguém superava ele na maior seita da religião judaica entre os fariseus. Ele disse: ninguém da minha idade me superava. O camarada era zeloso, conhecedor da lei, conhecedor de filosofia. Provo isso porque ele cita filósofo lá em Atos, registrado em Atos, quando ele estava no Areópago para os epicureus e os estoicos. Paulo tinha muita bagagem. Mas quando escreve a carta dele aos romanos, ele não fala nada disso que eu falei aqui. Ele já coloca Paulo, vírgula, servo de Jesus. Agora olha para mim aqui. Eu acabei de dizer que ele tinha cidadania judaica e cidadania romana, e nunca foi escravo de ninguém. Mas aqui, voluntariamente, ele diz: eu sou um servo, e no grego é doulos. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. Veja que não é imposição, ele nunca foi escravo, mas aqui voluntariamente ele se coloca como um escravo de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, aqui é fundamental, porque a palavra Salvador aplicada a Jesus aparece aproximadamente 22 vezes no Novo Testamento. Já a palavra Senhor, aproximadamente 650. Se com a tua boca confessares Jesus como Salvador e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É assim não. É se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para justiça. Kyrios, Senhor no grego, Kyrios. Agora preste atenção, chamar Jesus de Senhor e reconhecer Jesus como Senhor, e isto não de maneira impositiva, tirana, mas de maneira voluntária, tem algumas implicações. A primeira é que quando ele reconhece Jesus como Senhor, ele está dizendo que Jesus é divino,
Porque quem era chamado de Senhor no Antigo Testamento era quem? Yahvé, o Senhor dos exércitos. Então dizer que Jesus é Senhor, é dizer que Jesus é, de certa forma, igual ao Deus Jeová do Antigo Testamento, e é em natureza, em substância e essência. É distinto em pessoa, mas em natureza é a mesma pessoa. Por isso que ele diz: eu sou um escravo do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, ele mostra que não tinha medo nenhum. E como cidadão romano, ele sabia que quem era chamado de Senhor lá no primeiro século, quem era? César. Mas sem nenhum medo de César, sem nenhum medo de homem, sem nenhum medo de imperador, ele diz: não, meu Senhor não é César não, o meu Quírios é Jesus. Terceiro lugar, se submeter voluntariamente a Jesus Cristo, ao Senhor, é uma evidência, presta atenção no que eu vou lhe dizer, é uma evidência da fé salvífica. Porque tem pessoas que têm fé para ser curada, fé para a porta de emprego se abrir, fé para ir acender fogueira em cima de monte, fé para levar foto para o apóstolo do milagre, fé para tudo. Mas isso não significa dizer que tem fé salvífica, fé salvadora. E uma das evidências da fé salvadora é se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Aí você diz assim: me prove. Eu não vou provar nada a ninguém, porque Jesus já disse. Mateus, ele disse assim, final do Sermão do Monte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem fizer a vontade do meu Pai, este entra. Então não é só verbalizar, não é só dizer, é se submeter voluntariamente à vontade de quem? À vontade de Deus. Agora, quais são as evidências hoje na igreja brasileira de que Deus está aprovando o negócio? Você sabe quais são as evidências? Milagre. Milagre. Deus operou um milagre aqui, Deus está aprovando, a gente está tudo salvo. Meu Deus do céu. O povo acha que uma obra miraculosa operada no meio do povo, é a aprovação divina. Não é, está aprovado na Bíblia. E Paulo se utilizou disso em 1 Coríntios 10. Irmãos, não quero que sejais ignorantes, que todos os nossos pais, estiveram debaixo da nuvem, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram do manjar, todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Aí no versículo 5 ele diz: mas, porém, todavia, entretanto, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. E agora? É Deus mandando pão, mandando carne, mandando coluna de fogo, mandando nuvem, abrindo o mar e enterrando a turma no deserto. Porque obras miraculosas nem sempre significa aprovação divina. Mas se submeter voluntariamente a Jesus Cristo é uma evidência de que a pessoa é salva. Aí Jesus diz, olha, nem o mesmo texto, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos maravilha, em teu nome não curamos, em teu nome não expelimos demônios. O que é que ele vai dizer? Eu nunca vos conheci, eu não sei nem quem é vocês. Mas a turma não estava no meio do milagre, estava, mas nunca reconheceram Jesus como Quírios, como Senhor da sua vida. Tem gente que diz assim: eu quero um Jesus que me salva, eu quero um Jesus que me acuda na necessidade, eu quero um Jesus que me abra a porta, que mande o milagre, que manda a casa, que manda um carro. Agora um Jesus que diga o que eu tenho que fazer, aí eu não quero não. Mas é impossível aceitar Jesus como Salvador sem ter
Jesus reinando sobre todos os aspectos da sua vida. Isso é impossível. Deixa eu voltar aqui. Quarta lição que eu aprendo. Paulo era extremamente, no bom sentido, cristocêntrico. Olha para mim. Paulo era, no bom sentido, extremamente cristocêntrico. Por quê? Ele coloca Paulo, vírgula, já parte para quem? Jesus Cristo. Irmão, se você contar quantas vezes ele falou em Jesus, nos primeiros 15 versículos, ele fala aproximadamente 15 vezes em Jesus. Jesus, 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 Jesus. Paulo era extremamente cristocêntrico, a ponto de dizer, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, quando eu fui ter convosco, nada propus entre vós a não ser Cristo, e este crucificado. E disse mais: os judeus estão pedindo sinal, os gregos estão buscando sabedoria, mas eu não estou nem aí para eles. Nós pregamos é Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristocêntrico, é isso que a gente precisa. É isso que Alanildo precisa. Tomar esse exemplo aqui e ser cristocêntrico. A Santa Ceia, Jesus disse: fazei em memória de mim. Aí o camarada passa 1 hora pregando na Santa Ceia, fala mais em Ruth do que em Jesus. Mas é em memória de Ruth ou é em memória de Jesus? Não, fazer isto em memória de mim. Não, mas é só a ceia. Não, é o culto. São os louvores, é a pregação. É tudo sobre Jesus Cristo. Aí tem gente que diz assim: meu irmão, quer dizer que tem que ser pregado assim toda vez? Como é que eu vou, quando eu pregar lá no Antigo Testamento, como é que eu vou fazer? Oh, como é que vai fazer no Antigo Testamento? 1 João capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Melhor, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito. Agora vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é que está criando lá? Jesus já aparece no primeiro versículo de Gênesis. Scofield dizia que toda a Bíblia está resumida em 5 palavras: preparação, manifestação, propagação, explicação e consumação. Preparação, todo o Antigo Testamento. Manifestação, os Evangelhos. Propagação, Atos dos Apóstolos. Explicação, epístolas paulinas e gerais. Consumação, Apocalipse. E dizia mais: essas 5 palavras estão resumidas em 5 letras. J-E-S-U-S. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus. E ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Irmãos, vocês conhecem algum apóstolo por aí vivo? Sinceramente falando, vocês conhecem algum apóstolo aí? Eu não estou perguntando se é verdadeiro não, estou perguntando se vocês conhecem alguém que se disse apóstolo. Conhece por aí alguém que disse apóstolo? Não, não é possível não. Porque conhece? 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 Porque na TV aí tem vários. Isso é o que a gente conhece. Mas no Brasil tem aproximadamente, segundo o doutor Augusto Nicodemos, que fez uma pesquisa 6 meses sobre esse assunto, tem aproximadamente no Brasil 10.000 apóstolos. Agora, será que de fato existe apóstolo mesmo? Apóstolo verdadeiro? Não existe. Por que é que a Assembleia de Deus não tem apóstolo? Eu estou falando no sentido do Novo Testamento. Eu não estou falando no sentido denotativo não, porque apóstolo significa enviado. Então qualquer missionário pode dizer que é um apóstolo no sentido de ser enviado. Isso aí, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando no sentido restrito e conotativo do Novo Testamento. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem substituiu os profetas em termos de revelação canônica foram os apóstolos. Quando a igreja
estava reconhecendo os livros que tinham inspiração divina, um dos primeiros pré-requisitos para dizer que era inspirado ou não, era se aquela literatura tinha saído da pena de quem? De um apóstolo. Não, saiu de quem? Foi Paulo que escreveu? Foi Pedro? Foi quem? Então vamos ver aqui as evidências, vamos ver o estilo, vamos ver aqui, para poder reconhecer. Quem substituiu os profetas em revelação canônica? Olha, o que os profetas receberam se transformou no Antigo Testamento. O que os apóstolos receberam se transformou no Novo Testamento. Se existe apóstolo hoje, se alguém diz, não, existe, irmão, existe apóstolo, existe, então pega o que ele fala, pega o que ele escreve e coloca depois de Apocalipse, rapaz. Tem lógico um negócio desse? O cânon foi fechado, não tem mais apóstolo. Eu pergunto, qual desses apóstolos cumpre esses pré-requisitos aqui? Atos capítulo 1. E Paulo não disse que se auto-chamou apóstolo, não. Ele disse, eu fui chamado, não foi assim? Porque o camarada está por aí. Eu, em nome de mim, me consagro apóstolo. É desse jeito o negócio. Mas Atos, capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, é necessário que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, algum desses apóstolos cumpre isso aqui? Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. E aí? Qual é desses apóstolos aí, dos 10.000 que conviveram com Jesus? Que foram testemunha desde o batismo e também testemunha da ressurreição. Tem um. Então nenhum deles é apóstolo, porque os apóstolos foram chamados por via extraordinária. Era Jesus mesmo que chamava direto. Hoje as consagrações, segundo a Bíblia, é por vias ordinárias, pela igreja aqui. Os apóstolos foram chamados direto por Jesus Cristo. Então, é logo uma lição aqui. Já teve gente que chegou para mim, e disse, não, venha para cá, saia da Assembleia de Deus, venha para cá, porque aqui você vai, está entendendo? A gente vai decolar assim ministerialmente você, e assim, 6 meses você já é pastor, bispo com 1 ano, apóstolo com 1 ano e meio, e anjo com 2. Não. Você está entendendo? Era Jesus. Então, o que Paulo teve lá na estrada de Damasco não foi uma visão, não. Era o próprio Cristo ressuscitado que estava lá habilitando ele para ser apóstolo. E ele disse, eu vi ele ressuscitado. Ele me chamou para ser apóstolo. E ele diz, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Separado. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Todo crente tem que ser um fariseu, irmão. Aí você diz, misericórdia, Jesus Cristo. Todo crente deve ser um fariseu. É porque a palavra fariseu significa separada. E depois que a gente foi atribuindo a ele o sentido pejorativo. Fariseu, quando alguém quer chamar alguém de hipócrita, aí não chama mais de hipócrita, chama de quem? Fariseu. Só que o termo fariseu significa de fato separado. Paulo está dizendo, eu fui separado. O crente não deve ser um hipócrita, o crente deve ser separado. Separado, exclusivo. Separado para o evangelho de quem? O evangelho de Gunnar Wingre e Daniel Berg. O evangelho de Ashbel Simoto, fundador da Presbiteriana no Brasil. O evangelho é de quem? De Deus. É por isso que ninguém consegue parar o evangelho, porque o evangelho é de Deus.
fecha-se denominação, cai pastor, cai pregador, cai cantor, cai todo mundo, mas a igreja de Jesus Cristo continua de pé, sabe por quê? Porque Deus é o dono da igreja. De vez em quando chega um irmão para mim, aí diz assim: meu irmão está tramitando uma lei lá no Congresso, tal. Eu digo: ó, meu irmão, a gente tem que fazer de tudo para barrar essa lei, né? Votar em pessoas certas, para conseguir barrar essas maldições. Agora, ainda que seja aprovado, meu irmão, pode ser aprovado o que for lá no Congresso, ninguém para a igreja de Jesus Cristo, porque a vitória dela depende do que Jesus fez na cruz de Calvário. Lá no primeiro século, Roma bateu no peito e disse: vencemos a igreja. Estevão morto apedrejado, Tiago morto à espada, Pedro morto crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu crucificado, só sobrou João para ser lançado na ilha de Patmos para ser comido pelas feras. Roma bateu e disse: acabou a igreja, acabou o cristianismo, acabou. Aí João no Apocalipse capítulo 4 diz: e vi uma porta aberta no céu. Quando todas as portas se fecharem aqui, sempre haverá uma porta aberta no céu para a igreja. E ele disse assim, e a voz que tinha falado comigo como de trombeta, disse assim: sobe aqui. Mas como é que ele ia subir lá para cima? Aí o Espírito veio e arrebatou ele em espírito. Você sabe qual foi a primeira tecladista? Como é seu nome? Como? Gerlane? Gerlã. Você sabe qual foi a primeira coisa que João viu quando chegou lá em cima? Um trono. Porque quem manda não é o trono de Roma, quem manda é o trono lá de cima. Você está entendendo? Quem manda é lá em cima. Quando Isaías pensou que tudo estava acabado, porque Uzias, que ele depositou toda a confiança em Uzias, para trazer a nação de novo para o trilho, Uzias foi morto, ferido na testa com a lepra, o Isaías caiu praticamente em depressão. Por isso que o capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, que era primo dele, frustrado, ele foi fazer o quê? Orar. E quando ele foi orar, ele teve uma visão. Eu vi o Senhor desesperado no céu. Foi assim? Eu vi o Senhor com os anjos numa reunião para debater como era que ia ser feito na terra. É assim? Ele disse: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ninguém para a igreja. Ninguém para a igreja. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas, se é que eu posso dizer isso, está acontecendo um avivamento na China. A China comunista. Milhares de pessoas estão aceitando Jesus Cristo. Não, mas a China é comunista. E daí, se a China é comunista? O evangelho é poder de Deus para derrubar a parede do comunismo, do socialismo, do coração, do pecado. O evangelho é poder. Porque o evangelho é de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 2. Aí ele diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas? Ah, rapaz. Ele está dizendo que o evangelho aqui não caiu de paraquedas e nem é fruto da imaginação dos apóstolos. O evangelho já tinha sido profetizado aonde? No Antigo Testamento pelos profetas das Santas Escrituras. Agora os irmãos olhem para mim, que eu vou encerrar por aqui. Paulo, você chega a essa conclusão aqui agora, né? Agora, você chega a essa conclusão aqui depois do caminho lá para Damasco, mas antes você perseguia a igreja em nome da lei e dos profetas. Por que é que agora você mudou de ideia e está dizendo que o evangelho está lá? O que foi que fez esse rapaz aqui mudar de ideia? O mesmo apóstolo já disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque ele parece
Vocês se lembram dos 2 discípulos lá do caminho de Emaús? Como era que eles estavam voltando para a aldeia? Comentando, triste. Aí se aproxima quem perto deles? Jesus. Aí diz: o que é que vocês estão conversando? O que é que está acontecendo aí? Aí eles disseram: você não sabe? Você não é peregrino em Jerusalém? Você é peregrino em Jerusalém? Não, as coisas estão acontecendo é que Deus levantou Jesus, um homem poderoso, um profeta, e a gente pensava que era ele que ia restaurar Israel. Contudo, hoje já é o 3º dia. Tem umas mulheres que dizem aí que ele ressuscitou, foram lá no sepulcro também, não encontraram ele, mas... Aí Jesus disse assim: ó nécios e tardos de coração, para acreditar em tudo que estava na lei e nos profetas. Meu irmão, os camaradas estavam lá no meio, mas mesmo assim estavam com o coração endurecido. E aqui entra quem? Aqui entra o Espírito Santo. Eu posso pregar de cair o queixo, mas se o Espírito Santo não agir no coração, acabou a conversa. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem foi que levou esse homem aqui ao arrependimento? O Espírito de Deus. O Evangelho poderoso. E ele diz, versículo 4, o conteúdo do Evangelho, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. A humanidade de Jesus. E foi declarado filho de Deus com poder. Veja que aqui ele não diz mais que ele foi feito filho. Ele foi feito. Ele não diz mais que ele foi feito, porque com relação à divindade, Jesus não pode ter início. Com relação à humanidade, sim. Ele foi feito. Ele nasceu da descendência. Agora, com relação à divindade, ele foi declarado. Declarado filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é o Evangelho. E eu quero ficar por aqui. O Evangelho é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Evangelho. Quem encontrou o apóstolo Paulo foi Jesus Cristo. Quem encontrou o apóstolo Paulo foi o Evangelho. Nada menos do que isso. E nada além do que isso. Eu quero só, em 2 minutos, dizer aos irmãos uma coisa. O relativismo tem tomado conta de muitas igrejas. Muitos teólogos, muitos ensinadores, professores de escola dominical, seminaristas, achando que cada um pode ter a sua verdade. E deve ser politicamente correto, ninguém deve dizer que tem uma verdade absoluta e que a verdade do outro, na verdade, é uma mentira. Ninguém pode dizer isso. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Para o apóstolo Paulo, quando era uma coisa assim que podia se negociar, ele negociava. Paulo não era inflexível não, viu? Paulo negociava. Quando foi para circuncidar Timóteo, ele disse, pode circuncidar. Não, mas a gente quer circuncidar só para... Não tem nada a ver com salvação, não? Não. Não é pré-requisito para ser salvo, não? Não, circuncida. De circuncidar. Ele era filhos de pai grego e mãe judia. Não, pode circuncidar. Mas quando alguém disse, a gente quer circuncidar Tito, que era 100% gentil, mas circuncidar para quê? O rapaz, é para ele ser salvo. Não. 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 Paulo negociava onde podia negociar, mas tinha coisa que era inegociável, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e isso não pode ser negociado. Quando alguém trouxe outro evangelho, sabe o que é que Paulo colocou? Não, isso é uma visão diferente, foi isso? Não, que seja considerado anátema, maldito, algo separado para a ira de Deus. Pronto, é isso aqui. Algo contrário ao evangelho é anátema, e quem prega é alvo de maldição. Acabou a conversa. Eu vou dizer uma coisa particular minha. Quando eu vejo alguém pregando o falso evangelho, no rádio, na TV, ou pessoalmente, eu digo, anátema, maldito. Tudo aquilo que diminui a suficiência de Jesus Cristo, maldito. Maldito, não tem outro termo não. E Paulo disse mais,
ainda que nós mesmos, ou um anjo anuncie um outro evangelho, seja o quê? A nada. O camarada está vendo fogo pegar em cima de monte, um galho, já está mudando tudo. Imagina se um anjo descer na casa desse cidadão. Caroço, por causa de um caroço, olha, saiu um caroço, agora a partir de hoje você tem que andar assim, 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 crer assim, assim. O camarada já muda. Imagina se um anjo descer assim no quarto, um anjo mesmo, descer no quarto assim, ó. Alanildo, fala. Sou um anjo, viu? Muito bem. Manda as ordens. Cristo não é suficiente não, viu? Não? Espírito Santo não é suficiente não. Tem que ter mais alguma coisa acrescentada aí. Tem? Seja maldito. Maldito, porque Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente, e nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus Cristo. É assim ou não é? Deixa eu contar só essa aqui. Eu fui lá, eu sou de Aguiar, Vale do Pinhacó, sertão do estado, 450 quilômetros daqui para lá, aproximadamente. Aí um dia eu fui para Aguiar, considero muitos irmãos de lá, e um irmão veio falar comigo, vinha numa moto, e eu vi um negócio suspeito, deixa eu dar um exemplo aqui. Estava enrolado no retrovisor da moto dele, uma toalha. Aí eu vou ser sincero, irmãos, eu não falei não, assim, para não causar constrangimento, mas quando eu olhei aquilo assim, dentro de mim eu disse, rapaz, que macumba é essa? Eu dentro de mim, que macumba. E eu fiquei assim de olho, né? De olho na toalhinha, porque a toalhinha estava enrolada, e eu querendo ler o que estava na toalhinha, e estava lá. Eu vi um globozinho, a metade de um globo, né? Aquele globo, não tem aquele globo da Mundial, e a toalhinha setu uma benção. Digo, mas pia, rapaz. Ele acha que Jesus não é mais suficiente, não. Aí precisa da toalha, do óleo ungido, da água vinda do Jordão, do sal grosso, da flor. A gente não precisa. Sabe por que é que eu não preciso do sal grosso? Porque Jesus já disse, vós sois o sal da terra. Sabe por que é que eu não preciso da água fluidificada? A água fluidificada. Tem crente que só está tomando água agora, não é nem orando, só está tomando água agora, de frente para a televisão, olhando para o apóstolo com a água benta, água fluidificada. Aí o apóstolo vai, tome agora no 3 e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Aí o crente, tibum, logo 1 litro d'água para dentro. Quanto mais água, mais rápido o negócio vai resolver. Quando toma água, está pior. Não resolve. Sabe por quê? Porque isso não é evangelho. Nós cremos num Jesus suficiente. Nós não precisamos desse tipo de macumbaria. Se Jesus quiser fazer, Ele faz. Se Jesus não quiser fazer, Ele não faz. Mas mesmo assim, Ele continua sendo Deus e continua sendo Kyrios, Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.